Nós vamos adiantar então e passar para o capítulo 6 do Apocalipse, onde vem falando sobre os 7 selos, precisamente a revelação que o próprio Jesus conseguiu ganhar para nós. O primeiro verso do capítulo 6 mostra Jesus agora abrindo, desatando os selos, e ele abre o primeiro dos 7 selos. E quando é aberto, olha só, pode ler com calma depois, o versículo 2 fala que quando ele abriu o primeiro selo, apareceu o apóstolo e profeta João aqui, e viu um cavalo branco. E o cavaleiro dele empunhava um arco, e foi-lhe dada inclusive uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O primeiro selo trata-se, evidentemente, da igreja cristã, que foi mais ou menos do ano 31 até o ano 100. Até o ano 100 depois de Cristo, tá bom? Por que é um cavalo branco e por que saiu vencedor e saiu para vencer? Por quê? O cavalo branco é sinal de pureza. Sinal de pureza porque a verdade de Deus, a doutrina bíblica estava pura porque eles receberam do próprio Jesus. E agora os apóstolos que haviam estado com Jesus, que ouviam de Jesus, começaram a compartilhar isso. Então até a morte do último apóstolo, que foi João, por volta do ano 100 também, então eles mantinham a verdade pura. E essa verdade pura alcançou a vitória no mundo inteiro. O mundo inteiro da época foi advertido com o evangelho de Cristo. Mais ou menos 6 milhões de pessoas se converteram ao cristianismo. Só na primeira fase da igreja cristã. Não é bonito isso? Então é um cumprimento exato da profecia. Mas, se você olhar a partir do versículo 3, agora abre a abertura do segundo selo. Outro cavalo. Agora sai o cavalo vermelho. E por que cavalo vermelho? Em consequência da pregação do evangelho, que a verdade pura alcançou todos os lugares do mundo, agora nesses lugares tinham doutrinas diferentes, religiões diferentes, costumes diferentes, e agora o cristianismo abalou o mundo inteiro. E assim como muitas pessoas se converteram, muito mais ficaram contra. E agora começaram a perseguição à igreja cristã. Começando pelos imperadores de Roma, perseguindo e levando à morte diversos cristãos, discórdias, discussões. Isso aconteceu precisamente nessa época aqui, mais ou menos do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. O cumprimento exato aqui, como falo no final do verso 4, foi dada aqui uma espada, que é a espada da perseguição, que foi dada nas mãos dos inimigos da igreja cristã. E a gente avança um pouquinho mais. Vale lembrar que nessa época muitos cristãos foram jogados nas arenas, sabe aquelas arenas dos gladiadores? Então várias pessoas foram jogadas lá, vamos colocar em português claro, foram assassinadas, foram executadas em público, foram soltados leões, animais ferozes em cima delas para que elas fossem mortas também. Isso é muito triste, mas aconteceu realmente neste período aqui, ok? O próximo selo é o versículo 5 em diante, foi aberto o terceiro selo. E quando foi aberto o terceiro selo, apareceu agora o cavalo preto. Por que cavalo preto? E agora é falado aqui alguns detalhes interessantes. Este cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. E agora começa a dizer o seguinte: 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Agora esse cavaleiro preto tinha uma balança na mão. O que simboliza? Qual foi a realidade do que aconteceu? Este período aqui, com base nas profecias, nós entendemos que foi do ano 313 até 538, ok? 313 até 538. A balança aqui é porque a verdade de Deus começou a ser negociada, tá bom? Isso é bem evidente que aconteceu isso. A verdade bíblica começou a ser negociada. A corrupção da fé, doutrinas pagãs começaram a entrar na igreja cristã. O imperador romano se converte ao cristianismo, como nós já vimos, e agora começa a trazer certos costumes pagãos para dentro da igreja. Inclusive, neste período também é acrescentado então o domínio papal. É eleito um chefe da igreja com poder também de Estado, ok?
Ano 313, olha só datas importantes. 313, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem. Edito de Milão. Foi quando aqui Roma já estava dividida em duas partes, Ocidente e Oriente. Agora os dois imperadores de Roma se juntam e fazem esse Edito de Milão. Escreveram uma carta para todos os governadores, por todo o domínio, a extensão do domínio romano, falando que agora todas as pessoas estariam livres para adorar quem quiser, para respeitar a religião que quisesse. Basicamente, uma lei muito boa, né? Mas que trouxe consequências desastrosas para a igreja. Enquanto havia perseguição, as pessoas estavam firmes na fé. Não abandonavam os princípios de Jesus por nada neste mundo. Mas a partir do momento agora que acabou a perseguição, as coisas ficaram boas, porque até o imperador Constantino se converteu à igreja cristã. Agora eles tinham o império do lado deles. Então a igreja cristã começou a se acomodar. No ano 321, Constantino agora santifica o domingo como um dia santo, sendo que a Bíblia não fala isso. Depois, no ano 364, ele oficializa dizendo que o domingo é o dia de guarda dos cristãos. O sábado era dos judeus. Isso também não está na Bíblia. Começa a se cultuar os santos no ano de 370. Falando, os apóstolos, os mártires do passado são pessoas santas, que a gente deve adorá-las também. E você sabe muito bem que permanece até hoje. No ano 400, oração pelos mortos. Você podia interceder por aqueles parentes seus que estavam mortos, que foram ladrões, assassinos, não importa, que na consciência das pessoas estava perdido. Você podia orar por eles e Deus podia, quem sabe, perdoá-los e eles podiam ir para o céu. Sendo que a Bíblia fala o contrário. Fala que cada um deve fazer o possível enquanto está vivo. E cada um determina o seu destino através das suas escolhas em vida e em oportunidade. No ano 530, a igreja estabelece o purgatório. O que é o purgatório? Quando a pessoa morre, ela não vai para o céu nem para o inferno, ela fica no purgatório, até que alguém resgate a alma dela do purgatório, até que alguém pague uma indulgência. A Bíblia não fala isso também. A Bíblia fala que a pessoa, quando morre, a gente sabe, a pessoa está descansando no pó da terra. E assim, diversas doutrinas sem base na Bíblia começaram a ser introduzidas, então, na igreja. Muito triste. Versículo 7. O próximo selo, o quarto. Aparece então o cavalo amarelo. Olha que interessante. Vamos ler esse verso aqui que é muito importante. Olhei diante de mim e estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Olha que triste, o cavalo amarelo. Por que cavalo amarelo? Por que essa cor? Amarelo. Quando a gente vê, quando a pessoa está doente, a gente fala que ela está com uma cor meio amarela, não é verdade? Então, porque a verdade não estava mais saudável. A verdade estava totalmente corrompida, como nós estamos vendo na sequência aqui da história. Este selo é por volta do ano 538 até 1517, ok? Então começa agora a degradação total da verdade. Descartam a palavra de Deus, se baseiam em tradições, em costumes humanos, em palavra de homens e não mais na palavra de Deus. Isso é fato. Procure na história também. E agora, aquela perseguição que tinha a igreja cristã se juntou ao Império Romano e agora começa a perseguir aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Ainda assim, várias pessoas se mantiveram fiéis e falaram, nós não concordamos com isso, essas doutrinas não são bíblicas, não estão na palavra de Deus, a gente não vai seguir. Então agora começa uma perseguição à igreja cristã. Começa-se uma perseguição, melhor dizendo, aqueles que não concordavam, ou, como nós já conhecemos a história, a igreja que protestava, os protestantes, começaram a protestar contra essas doutrinas não bíblicas, doutrinas de homens, e agora começou-se uma perseguição a eles. Alguns fatos interessantes. 998 se institui então o Dia dos Mortos. 1184 é instituída a Inquisição. A pessoa que não acreditasse nas tradições da igreja, ela era levada à chamada Santa
Santa Inquisição, onde a pessoa era forçada a renunciar à verdade da palavra de Deus ou então ir para a fogueira, ou seja, o instrumento de tortura. 1190, começa-se então a venda de indulgências. Você ouviu falar sobre as indulgências? Que você podia cometer qualquer pecado desde que você pagasse depois para a igreja e estava tudo certo, Deus te perdoava. As indulgências. 1216, começa então a ser instituída a confissão auricular. Ou seja, você não confessava mais para Deus seus pecados, como sempre foi feito e é aconselhado pela palavra de Deus. Você começava a se confessar para uma outra pessoa, um padre ou o papa. Você confessava seus pecados para ele, ele te falava o preço ou qual era a indulgência que você tinha que fazer para receber o perdão pelos pecados. Começa a gravar. 1229 é proibida a leitura da Bíblia. As pessoas não mais podiam ter a Bíblia como nós temos hoje para estudar. Por quê? Se as pessoas tivessem a Bíblia, elas iam ver que a Igreja Católica, o Papa, estava ensinando coisas totalmente erradas, contrárias à palavra de Deus. Então foi proibida. Isso não sou eu que estou falando, isso é história, tá bom? Quem tiver curiosidade pode pesquisar. 1563, no Concílio de Trento, é decidido que a tradição está acima de tudo. Que a tradição, aquilo que foi defendido pela igreja cristã nos primórdios ali, não nos primórdios com Jesus, mas depois ali na evolução com o Império Romano, aquilo estava acima até mesmo da Bíblia. E a situação começa a ficar feia. Né? A partir daí, e ainda um fato interessante, antes de nós passarmos para o próximo, fala que foi dado poder sobre 1/4 da Terra. Por que 1/4 da Terra? Naquela época, os continentes conhecidos eram a Europa, a África e a Ásia. E neste período foi descoberto também a América. 4 continentes. E foi dado o poder para esse cavalo amarelo para ele operar num 1/4 da Terra, em apenas um continente. E era o continente europeu, tá bom? Aí justamente por motivo da perseguição na Europa é que foi descoberta a América. Por isso que a origem da América, Estados Unidos da América, é protestante. Eles estavam fugindo da Igreja Católica e descobriram então este continente que nós conhecemos e se tornaram uma grande potência, como nós sabemos hoje. Vamos avançar então. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, olha que interessante. As almas aqui estavam clamando: até quando, Senhor, não vai ser vingado o sangue? Diversas pessoas foram mortas aqui na sequência ainda. Aqueles que ficaram ainda sobre o poder papal, muitos foram mortos. E até mesmo antes, no decorrer anteriormente da história, muitas pessoas foram mortas pela causa da verdade. Então é feito um questionamento aqui. Até quando? Vale lembrar que isso aqui não é literal, tá bom? É uma profecia. Então está tratando de algo simbólico. Até porque a palavra de Deus fala que aqueles que estão mortos, eles estão descansando na sepultura até a vinda de Jesus. Isso é só uma metáfora. Por exemplo, quando Caim matou Abel, o que Deus falou para Caim? O sangue do teu irmão clama. Não é o que está escrito lá? Mas o sangue tem voz? Tem boca? Fala alguma coisa? Não. Mas aquele ato injusto estava clamando por justiça diante de Deus. O mesmo acontece aqui. Essas almas debaixo do altar, a partir do verso 9 do capítulo 6 de Apocalipse, é uma expressão também, dizendo que aquele ato injusto contra aqueles que defendiam a verdade estava clamando por justiça. Deus teria que fazer alguma coisa. Aí se vocês olharem, na sequência aqui do versículo 11, Deus falou assim: eu tenho uma recompensa para vocês, mas aguardem um pouquinho, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Deus falou assim: vai ter uma recompensa para eles, mas deve aguardar um pouquinho mais, porque não se completou o número daquelas pessoas que vão se salvar. Aí depois sim é que eu posso dar a recompensa para cada um. Aqueles que fizeram atos injustos vão receber conforme o que fizeram. E aquelas pessoas que foram sinceras e defenderam a verdade vão receber também proporcionalmente. Muito bem. Então, nós chegamos no 6º selo. Nós vamos adiantar um pouquinho por causa do tempo. O 6º selo.
Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Olha só, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina, negra, né? Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. Abriu o sexto selo. Olha que interessante, nós estamos chegando na nossa época, tá bom? Se você olhar aqui, o terremoto, o sol, a lua e as estrelas são acontecimentos já da nossa época, mostrando que nós estamos chegando no final de todas as coisas. Você lembra quando nós vimos lá em Apocalipse, em Lucas, capítulo 21, quando nós lemos aqui no começo, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça porque a redenção está próxima? Lembra que nós vimos no versículo anterior, versículo 28, se não falha a memória, dizendo que o sol escureceria, a lua, as estrelas. Aqui, aí feita uma ligação agora dessa profecia. A mesma profecia está aqui, agora no sexto selo. O sexto selo, ele começa ali no final do anterior, 1700 e... deixa eu confirmar aqui. 1755 é quando começa, então, quando é aberto o sexto selo. Então, olha só, começa o grande terremoto. Deixa eu ver se eu encontro as datas precisas aqui para passar para vocês. O grande terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. 1º de novembro de 1755. Ele é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Pesquise, tá bom? Ele afetou não somente Portugal e parte da Europa, como diversos lugares, no Marrocos, ali já no continente africano. Ele atingiu boa parte do mundo. Boa parte do mundo foi atingido por esse terremoto, na abertura do sexto selo. Isso já aconteceu, já está na história. A história fala que em alguns lugares a ressaca do terremoto chegou a quase 20 metros de altura. E também, em consequência, ao terremoto, o mar recuou e veio também sobre a terra. Foi um desastre total. E, em consequência desse terremoto, também começaram-se incêndios que duraram dias. Foi algo pavoroso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Milhares de vidas foram ceifadas. Mas Deus permitiu como uma advertência, para que a gente acordasse e soubesse que agora nós estamos chegando no final. Neste momento, a partir deste ponto, nós deveríamos levantar nossas cabeças e saber que o fim de todas as coisas estava próximo. Muito tempo se passou na história. E agora o Papai do Céu queria que a gente tivesse certeza que nós estávamos chegando no final, que Jesus estava prestes a vir. Começou o terremoto, que nós já vimos que já aconteceu, e o próximo sinal aqui é o escurecimento do Sol e da Lua. 19 de maio de 1780. 19 de maio de 1780. Isso também já aconteceu, está na história. A Enciclopédia de História Americana fala que por volta das 9 horas da manhã o sol começou a escurecer. Você já viu isso acontecer? Agora o sol está no meio do céu, mas imagina se por volta das 9 horas da manhã você acorda, o solzinho brilhando, e de repente começa a se escurecer. O sol começa a apagar, começa a perder a força. Não é um eclipse, o sol literalmente começa a apagar. Não é algo pavoroso? Então foi isso que aconteceu. Deus queria deixar sinais claros de que o fim de todas as coisas estava chegando. Então, os comércios tiveram que fechar. Existem relatos de que as câmaras dos deputados, senadores tiveram que fechar também, e todo mundo foi para casa. Não tinha o que fazer. Os animais voltaram para os seus lugares de descanso como se o dia tivesse acabado. E naquele mesmo dia à noite, está na história também, naquele mesmo dia à noite a lua apareceu vermelha como sangue. Em vez de ela dar a luz como ela sempre dá, a lua cheia, clarinha, ela ficou vermelha como sangue também, em cumprimento dessa profecia. Anotem, 19 de maio de 1780. Essa foi outra profecia que já aconteceu, mostrando que nós estamos chegando no final, no sexto selo, no fim de todas as coisas. Já no versículo 13, as estrelas caíram do céu sobre a terra. Estrelas. O que são estrelas? Nós temos a noção de estrela, né? Vários pensamentos fantasiosos, e algumas, claro, tem estrelas que elas iluminam, certo? Como, por exemplo, o Sol é uma estrela também. Mas tem algumas estrelas que elas simplesmente refletem.
São rochas, meteoros que refletem a luz do Sol e brilham na Terra, ok? E agora começou uma grande chuva de meteoros, com base aqui na palavra de Deus. Uma grande chuva, algo assim que para marcar na história mesmo. Será que isso já aconteceu? Dá uma pesquisadinha. 13 de novembro de 1833, na Nova Inglaterra, de modo mais preciso, tem grandes relatos lá, dizendo de uma grande chuva de meteoros. Não foi um meteoro aqui e outro ali. Mais de uma hora, caindo milhares de meteoros do céu. Milhares. Foi algo pavoroso. As pessoas acharam que o fim estava chegando, que o mundo estava acabando naquele momento. Mas nós temos a ciência de que era mais um sinal da vinda de Jesus. Então, na sequência, se você olhar o versículo 14, o céu já começa a se desenrolar, já começa a se preparar. Os reis da terra, aquelas pessoas que não valorizaram o sacrifício de Jesus, enquanto a porta da graça estava aberta, elas começam a querer se esconder porque Jesus está voltando. Mas se você olhar, o capítulo 8 começa a falar a respeito do sétimo selo. O capítulo 7 fica entre o sexto e o sétimo selo. O capítulo 7 do Apocalipse. Aqui fala sobre o selamento do povo de Deus. Lembra que nós vimos aqui no versículo 11 que o número do povo de Deus não estava completo ainda? Então agora, neste ponto, no capítulo 7, começa a se completar o número. O selo de Deus é posto sobre aquelas pessoas que almejam realmente salvação, aquelas pessoas que prezam por essa verdade pura que está na palavra de Deus. Em que momento nós estamos então da história? Nós estamos aqui, no último acontecimento do sexto selo, tá bom? O último acontecimento do sexto selo, que é o selamento dos 144 mil. Vocês podem ler com calma depois, mas diz assim, ó, versículo 13 em diante. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Daí começa a falar o nome das tribos, e depois, a partir do verso 9, fala ainda de uma grande multidão que é inumerável. São pessoas que também vão se salvar, tá bom? Futuramente nós podemos fazer um estudo só sobre essas duas classes de salvos, mas o fato é que nós estamos neste período. Aquelas pessoas que são sinceras, que desejam a verdade da mesma maneira que os apóstolos defendiam, até mesmo dando a própria vida pela verdade, elas vão receber o selo de Deus. O selo de Deus, só para você saber, está em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. O selo de Deus é o sábado e um conjunto de verdades que contém na palavra de Deus. Lá fala, santificai os meus sábados e eles vão servir de sinal entre nós. É o sinal de Deus. É o único sinal que está relatado na sua palavra. Então, passou o selamento, que é o último acontecimento do sexto selo. Aí volta aqui no capítulo 14, o céu começa a se enrolar, começa a se abrir, então já para a vinda de Jesus. E você olha o capítulo 8, fala que se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por cerca de meia hora houve silêncio no céu, então porque a palavra de Deus fala que Jesus e todos os santos anjos vêm à terra. Ele vem buscar quem? Aquelas pessoas que são fiéis. O meu desejo e minha oração para todos que estamos aqui, estudando a palavra de Deus, é que possamos defender essa verdade pura. Não venhamos comprar um evangelho barato, algo que não vai nos proporcionar salvação, mas que a gente possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus e dessa maneira receber o selo de Deus e Jesus vir nos buscar, nos tirar desse local ruim, onde tantas coisas, tantos desastres, pestes e coisas ruins ainda persistem a acontecer. Que Deus abençoe para isso. Amém.